Olá a todos, o tema que iremos apresentar é a modularização e a organização dos programas, e o meu grupo é composto por mim, Daniel Cossielo, Leonardo Ferreira, Luiz José e o André Rodrigues. Paradigma orientado a objetos. A programação orientada a objetos, POO, é um método de programação paradigma muito usado atualmente nas principais linguagens de programação do mercado, como Java, PHP, C#, Python e C++. O objetivo da POO é tornar principalmente a programação mais próxima ao mundo real, e portanto ela gerencia a complexidade dos problemas do mundo real, abstraindo apenas o conhecimento relevante do problema, encapsulando as soluções em classes e objetos. Então esses objetos interagem entre si, e através disso eles executam as ações solicitadas. Aqui temos também os princípios fundamentais da POO. A abstração, que na programação orientada aos objetos é uma habilidade que trata de se concentrar somente nos aspectos principais do objeto abstraído do mundo real e ignorar propriedades menos importantes, sendo assim uma classe abstrata é feita para representar as entidades e conceitos específicos do objeto dentro do sistema. E bem, o encapsulamento. Um objeto não é apenas um objeto. A estrutura é composta de vários atributos e processos que são diferentes, muitas vezes entre si. E o encapsulamento se encarrega de ser o processo que esconde todos os detalhes de um objeto, que não são necessários para suas características essenciais ali na interface. E o polimorfismo, que, como o nome indica, é o princípio que permite que um objeto, uma classe ou seus atributos possam vir a serem utilizados de amplas formas e para diferentes funções, já que um objeto pode ter diversos outros significados. E por último, a herança, que é um método de programação que auxilia e dá maior velocidade para o processo de construção de código. O emprego da herança permite principalmente o reuso de linhas de código já existentes, que se adaptam com pequenas alterações e passam a fazer parte de funções diferentes. Bom, as classes são um agrupamento de objetos, ou seja, ela vai servir como uma espécie de gabarito para a definição dos objetos. E cada classe possui suas próprias especificidades, onde cada objeto derivado de uma classe em comum vai possuir as mesmas propriedades, ou seja, os atributos, mesmos comportamentos, que são as operações dessa classe, relacionamentos comuns com outros objetos e vão compartilhar de uma mesma semântica. Já os objetos, eles em resumo são um conjunto de dados relacionados com um tema em comum. São eles que vão promover o entendimento do mundo real e vão suportar uma base prática para uma implementação computacional. Eles são instâncias de uma classe e, por consequência disso, eles vão possuir as mesmas especificidades que foram faladas anteriormente. Ou seja, são os métodos, as operações encapsuladas que possuem funcionalidade, os atributos que vão caracterizar o objeto e um estado responsável por gravar e recuperar o resultado das operações. Atributos e métodos. Atributos são as propriedades de um objeto, ou seja, são os valores de dados assumidos pelos objetos de uma classe. Então, para citar de exemplo, nome, idade e peso são exemplos de atributos de objetos pessoa. E nesse caso aqui, como está mostrando no slide, x e y são os atributos da nossa classe calculadora, onde ambos possuem o tipo inteiro. Os métodos são as ações que um objeto pode realizar. Então, o método ele deve possuir um nome, que vai definir ele, um tipo de retorno implícito ou explícito pelo usuário, dependendo da linguagem que vai ser utilizada, e uma lista de argumentos que possuirá o tipo de cada parâmetro, bem como seu identificador. Então, as linguagens orientadas a objetos, elas também possuem suas especificidades e vão poder variar em implementação, caso sejam fortemente tipadas, como no caso do C#, onde a gente deve dizer qual o tipo dos atributos e métodos, ou dinamicamente tipadas, como é o caso desse exemplo aqui, onde as variáveis elas são definidas no próprio tempo de execução
e não necessariamente precisamos de um tipo bem definido. Aqui à direita da tela a gente tem um exemplo que foi escrito em Python para fins didáticos e que vai abordar esses 4 tópicos que foram citados. Então a gente tem a calculadora como sendo a classe principal do nosso programa, um objeto chamado cálculo, temos aí 2 atributos, sendo eles o x e o y, e 2 métodos, um para inicialização e o outro que vai efetuar aí a funcionalidade de soma do nosso programa. Então, através de todos esses elementos reunidos, a gente consegue enviar uma mensagem de resposta à variável result e imprimir ela logo na sequência, o que vai resultar em 25. A separação em camadas é feita para facilitar e tornar o código mais legível e de fácil manutenção. Com isso, existem os padrões de projeto ou design patterns, que são modos de desenvolvimento que deixam o trabalho mais organizado. Desses padrões de projeto, o mais usado e conhecido é o MVC. É uma arquitetura de projeto que possui como objetivo separar o código em 3 camadas, fazendo com que cada área só trabalhe com itens que competem a elas. Agora, falando mais da sigla, o M de MVC significa modelo, que será usado para armazenar dados e informações. Já o V é divisão, que serve para exibir informações enviadas pelo controle, não tendo nenhuma lógica ou regra de negócio, apenas a interface do usuário. O que nos leva à terceira e última letra C, de controle. O controle é responsável por fazer um intermédio entre a visão e o modelo, além de ser responsável por toda a lógica do sistema. Bom dia, professores, aqui é o André e eu vou falar sobre a classe do domínio do negócio. A camada de domínio da aplicação, também conhecida como camada de negócio ou de objetos de negócio, é aquela onde estão localizadas as classes que fazem parte do domínio do problema, ou seja, classes correspondentes a objetos que fazem parte da descrição do problema. Essas classes não são inventadas ou criadas, pelo contrário, são identificadas na descrição do problema, pois já existem naturalmente no entendimento a respeito do problema. Estas classes existem independente da tecnologia que vai ser empregada para armazenar os dados ou para implementar a interface com o usuário. Aí nós temos a modelagem de domínio. Um modelo de domínio é aquele no qual uma organização conduz seu negócio. Por isso, na prática, o domínio para uma organização deve ser o mesmo que para qualquer outra organização que conduz o negócio neste domínio. Porém, as variações na modelagem de domínio são o resultado de 2 fatores: o nível de detalhes do modelo de domínio e como o modelo é utilizado no contexto de metodologias específicas. Em sua simplicidade, o modelo de domínio é utilizado para consultar o diagrama de classes criado para representar conceitos no domínio e seus relacionamentos principais. Normalmente, ele incluirá classes com atributos e operações para representar elementos de domínios conceituais. Esses modelos podem ser anotados com informações informais, suportadas por casos de uso de negócios de alto nível e assim por diante. Aí temos a análise de domínio. A análise de domínio é o processo de identificação, coleta, organização e representação das informações relevantes em um domínio, baseado no estudo de sistemas existentes e suas histórias de desenvolvimento, conhecimento capturado de especialistas de domínio, teoria de base e tecnologia emergente em um domínio. A análise de domínio deve limitar com cuidado o domínio sendo considerado, considerar pontos em comum e diferenças dos sistemas no domínio, organizar um conhecimento dos relacionamentos entre os vários elementos no domínio e representar esse conhecimento de forma útil. E por fim, temos a engenharia de domínio. A engenharia de domínio é uma abordagem para ativação de melhor eficiência e reaproveitamento, para a realização de uma família de sistemas semelhantes. Ela abrange todas as tarefas para a construção de recursos principais de software. Essas tarefas incluem a identificação de um sistemas ou mais domínios, a captura de variação em um domínio, a construção de um design adaptável e a definição dos mecanismos para a conversão de requisitos em sistemas criados a partir de componentes reutilizáveis. Os produtos ou recursos de software dessas tarefas são modelos de domínio, modelos de design, idiomas específicos de domínio, geradores de código e componentes de código.
Esse conjunto de tarefas é fundamental para a criação de uma abordagem sistemática para a reutilização em uma organização. Finalizando aqui a apresentação, a gente conclui que a programação orientada a objetos, junta de todos esses tópicos explicados durante a apresentação, ela nos traz uma maior facilidade para lidar com os problemas que precisam ser expressos e solucionados pelos softwares. Então, espero que tenha ficado claro e muito obrigado pela atenção de todos.